A televisão ao vivo tem o poder de nos conectar instantaneamente com os acontecimentos do mundo, mas justamente por não haver cortes ou ensaios, qualquer imprevisto pode transformar um momento comum em algo totalmente inesperado e às vezes constrangedor, perigoso ou até catastrófico. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é desastres que aconteceram ao vivo na TV. Um momento viral ocorreu quando Cristina Ranzolin se atrapalhou com as palavras após deixar cair o tablet durante a apresentação. Uma cena que, embora constrangedora, foi tratada com leveza e bom humor. Durante a apresentação do Jornal do Almoço, da RBS-TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, Cristina Ranzolin conversava com uma repórter sobre segurança pública e salários de servidores quando deixou o tablet cair no chão. Na sequência, interrompeu brevemente sua fala e, ao se referir ao equipamento, soltou uma palavra bem estranha que obviamente viralizou. Veja você mesmo. Opa, derrubei meu tablet aqui, gente. Como podemos ver, ela se atrapalha completamente na pronúncia. E ao se referir ao tablet, iria dizer computador, porém disse apenas as iniciais, dando a entender que seria aquilo lá mesmo que você pensou. Um momento impressionante mostrou que Rossi Lemos passou por um imprevisto ao vivo no Notícias RCN Weekend. A cadeira em que ela estava sentada cedeu, mas a jornalista se segurou com firmeza na mesa e manteve a calma com um profissionalismo impressionante. Durante a apresentação ao vivo, especificamente durante uma notícia sobre adoção de animais em Bogotá, a cadeira de Rossi Lemos escorregou ou quebrou, deixando-a praticamente suspensa e equilibrando-se apenas em uma posição bastante desconfortável, na qual fingia estar sentada. Mesmo diante do imprevisto, ela continuou apresentando as notícias como se nada tivesse acontecido, segurando-se na mesa e mantendo a postura com elegância. O momento que na transmissão não foi percebido veio à tona depois de um vídeo compartilhado nos bastidores do programa. Muitos internautas se impressionaram com a condição física e a força da apresentadora para se manter naquela posição. Após o término do telejornal, Rossi compartilhou o ocorrido nas redes sociais com bom humor, definindo o momento como os segundos mais longos de sua vida e brincando que quase se transformou na notícia do próprio noticiário. Um programa de televisão chileno chamado Talk Show costuma protagonizar algumas cenas, digamos, bem ousadas. E dessa vez, parece ter passado de todos os limites, quando a apresentadora resolveu simplesmente trocar de roupa ao vivo. No momento do programa, a apresentadora e os convidados falavam sobre moda e começaram a dar dicas de como personalizar algumas roupas. Porém, ao fazer isso, ela resolveu se trocar ali mesmo para mostrar como as vestimentas ficariam no corpo. A apresentadora, que é muito bonita, por sinal, fica apenas de sutiã, exibindo seu decote e, obviamente, a situação viralizou rapidamente pela internet. Em algum momento não vi, melhor dito. Sabes que também vai haver que cortarle um pouco as patas. O mais engraçado e bizarro de tudo é que para os convidados e todos que participavam do programa, a situação parecia algo normal. Até porque o programa, como dito anteriormente, sempre teve essa pegada mais ousada para chamar a atenção. A avó provoca polêmica ao levar o neto para conhecer tsunami na orla do Peru. Afinal, quando se fala em tsunami, o comum é que as pessoas se afastem, e não o contrário. Um alerta de tsunami foi emitido em julho de 2025 para a costa peruana, após um terremoto de magnitude 8,8 na península de Kamchatka, na Rússia. As autoridades recomendaram que a população se afastasse da costa devido ao risco de ondas gigantes. Apesar do aviso, algumas pessoas ignoraram as recomendações e se aproximaram do mar. No distrito de Chorrillos, uma mulher foi filmada caminhando com o neto próximo à orla. Em entrevista a uma equipe de reportagem que cobria o acontecido, ela declarou que queria que o menino visse um tsunami, já que nunca havia presenciado um. A cena foi registrada pela Latina Notícias durante a cobertura do evento. Eu na manhã e me alertei e queria ver algo porque eu nunca havia visto um tsunami. Eu trago a minha neta para que também veja. Felizmente, após uma avaliação técnica, a Marinha do Peru anunciou o cancelamento do alerta de tsunami. A decisão foi comunicada pelo Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, que garantiu que o evento seria monitorado continuamente, porém não aconteceria mais.
Um momento inusitado foi protagonizado pelo jornalista esportivo Hélio Rossi e sua parceira Mariela Fernandes, no programa Argentina em Vivo, da C5N, onde fizeram uma encenação que se tornou viral ao explicarem, ao vivo, a jogada que levou à expulsão do jogador Robert Rojas e à eliminação do River Plate na semifinal da Copa Libertadores contra o Palmeiras, em 2021. No estúdio, enquanto analisava uma falha defensiva que custou caro ao River, Hélio Rossi quis encenar qual seria a suposta maneira correta de se fazer a marcação naquela circunstância. Na cena, Hélio segura Mariela por trás, simulando a rotação com a região posterior, em um contexto de humor com duplo sentido e leveza, que rapidamente viralizou. O momento foi amplamente comentado nas redes, gerando memes e tornando o nome de Hélio Rossi tendência. Allá está el arco. Allá está el arco. Entonces si vos sos delantero, te saco con el culo. Me haces girar con el culo. Así. Sí. A repercussão foi forte, mas Mariela relatou que encarou tudo com naturalidade. O estilo de humor irreverente da dupla, que mistura informação e paródia, divide opiniões. Um momento, digamos, de lapso, protagonizado pela jornalista Maritza Aristizábal durante a transmissão da tribuna RCN, ocorreu quando a apresentadora cumprimentou a pré-candidata presidencial Carolina Corcho, no masculino. Durante a apresentação da ex-ministra da Saúde e pré-candidata presidencial Carolina Corcho no programa, Maritza Aristizábal cometeu um erro ao cumprimentá-la usando o verbo no masculino. No caso, um bem-vindo, ao perceber o deslize, levou as mãos à testa e, de maneira engraçada, acabou se corrigindo. Em seguida, houve uma breve interrupção na transmissão, com a tela ficando preta. A apresentação foi retomada alguns segundos depois por seus colegas Inés Maria Zabarain e Felipe Arias, que sinalizaram uma pausa comercial antes de seguir com o segmento. Doctora Corcho, bienvenido. Ay, no, marica, otra vez dije bienvenido. Un saludo muy especial a Tribuna RCN y a María. ¿Por qué? ¿Qué hice? O momento rapidamente se tornou viral. Nas redes sociais, as reações foram diversas. Alguns criticaram o que interpretaram como falta de profissionalismo, enquanto outros reforçaram que no ao vivo tudo pode acontecer e valorizaram essa demonstração de humanidade. Em 1º de junho de 2018, durante a apresentação da edição das 18 horas, na Globo News, a jornalista Leilane Neubar enfrentou uma situação inusitada quando seu celular tocou ao vivo enquanto ela noticiava informações sobre presos na Operação Lava Jato. Surpresa, Leilane rapidamente se desculpou com os telespectadores e tentou desligar o aparelho, que, para piorar sua situação, não obedecia aos comandos até que, por fim, foi desligado. Após o término do programa, ela utilizou sua conta nas redes sociais para pedir desculpas pelo ocorrido e demonstrou bom humor ao afirmar que não fazia a mínima ideia de por que seu celular teria começado a tocar no meio do estúdio enquanto ela estava no ar. Completou dizendo estar esperando os memes, o que de fato aconteceu. Os da Lava Jato. Desculpa. Oh, meu Deus. Desculpa. O incidente rapidamente repercutiu nas redes, gerando diversos comentários. Por ser uma jornalista muito querida, muitos temiam um possível desligamento por conta do erro. Porém, isso não aconteceu, e ela continuou na apresentação do jornal. Durante a transmissão de um jornal, a meteorologista falava normalmente sobre a previsão do tempo quando acabou pagando um baita mico ao vivo. Falar sobre a previsão pode até parecer tranquilo e divertido, mas nem sempre é assim. Nas imagens da transmissão, vemos a jornalista diante das câmeras normalmente, até que quando menos se espera, ela toma um baita tombo e cai, literalmente, de pernas pro ar. A queda é tão brusca e repentina que ela desaparece da imagem. Não se tem um desfecho oficial da situação, mas, segundo relatos, ela teria sido ajudada por integrantes da produção que invadiram o estúdio e interromperam a transmissão para socorrê-la. Ela teria ficado bem, mesmo com a brusca queda que, segundo informações, foi causada por algum líquido que teria escorrido e estava no chão no meio do estúdio. Por isso, ela derrapou e foi com tudo ao piso.
Shercolis, repórter da TVE, interrompeu bruscamente sua participação em um jornal ao vivo e causou espanto nos telespectadores. A cena aconteceu durante uma reportagem sobre as inundações que vinham ocorrendo em Madrid na época. Durante uma conexão ao vivo, reportava as consequências das fortes chuvas em hospitais madrilenhos, quando se atrapalhou ao falar. Logo em seguida tentou retomar o fio, mas acabou se confundindo novamente, o que o deixou muito nervoso e o levou a se afastar da câmera, enquanto se ouvia sua voz lamentando o ocorrido e o erro cometido. A apresentadora Ana Blanco, no estúdio, manteve a compostura e continuou o noticiário como se nada tivesse acontecido. Algunos hospitales han tenido que ser Após o incidente, Shercolis recorreu às redes sociais para se desculpar e desabafar com bom humor. Disse que o ponto em seu ouvido o fez se confundir e abandonar a transmissão antes da hora. Em uma edição do programa Opinião no Ar da Rede TV, ocorreu uma discussão acalorada entre o delegado Palumbo e a jornalista Amanda Klein sobre o caso de um homem que foi algemado a uma moto da polícia militar e arrastado. O debate girou em torno das circunstâncias do incidente e das ações dos policiais envolvidos. Amanda Klein criticou a conduta dos policiais, enquanto o delegado Palumbo, que na época também era vereador de São Paulo, defendeu a atuação policial, argumentando que o contexto precisava ser considerado antes de julgamentos precipitados. A troca de opiniões evidenciou divergências sobre o uso da força policial e os procedimentos adotados em situações de confronto. Então, quer dizer que para roubar, ele pode correr. Para traficar, ele pode correr. Ele pode fugir da polícia. Aí você pega um policial que está sozinho numa moto, coloca um indivíduo novo para dar um trotezinho. Meu Deus do céu. Eu defendo o vítima, eu não vou defender. O momento gerou imensa repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões entre os internautas. Muitos ficaram do lado da repórter, criticando uma suposta conduta abusiva dos policiais. Já outros se apegaram à versão de Palumbo, alegando que a história e o contexto do fato teriam de ser esclarecidos antes de qualquer julgamento em cima dos policiais. No Miss Universo de 2015, o apresentador Steve Harvey cometeu um erro ao anunciar a vencedora, o que resultou em um dos momentos mais constrangedores da história do concurso. Inicialmente, Harvey declarou que a Miss Colômbia, Ariadna Gutierrez, era a campeã, e ela chegou a ser coroada e celebrada como vencedora. Porém, poucos minutos depois, Harvey retornou ao palco e explicou que tinha cometido um engano ao ler o cartão de resultados. Na verdade, a Miss Universo era Pia Wurtzbach, das Filipinas. Harvey se desculpou e assumiu total responsabilidade pelo erro, mas o dano já estava feito. Miss Colômbia, visivelmente chocada e constrangida, teve de entregar a coroa para Miss Filipinas em frente a milhões de espectadores. It was on the card. Horrible mistake, but the right thing, I can show it to you right here. The first runner-up. O incidente gerou grande repercussão internacional, com críticas, memes e discussões sobre o equívoco. Apesar do constrangimento, tanto Ariadna Gutierrez quanto Pia Wurtzbach seguiram com suas carreiras e foram bem-sucedidas. Em agosto de 2021, o repórter da MSNBC, Shaquille Brewster, transmitia ao vivo de Gulfport, no Mississippi, nos Estados Unidos, cobrindo os impactos da tempestade tropical Ida, quando foi confrontado por um homem que saiu de uma caminhonete branca. Durante a transmissão, o indivíduo se aproximou de Brewster, gritando para que ele reportasse com precisão. Brewster tentou manter a compostura e se afastar do homem, mas a situação esquentou, levando a emissora a cortar a transmissão repentinamente. Posteriormente, o homem foi identificado como Benjamin Eugene Dagley, de Ohio. As autoridades emitiram um mandado de prisão contra ele por duas acusações de agressão simples, uma de perturbação da paz e outra por violação de toque de recolher de emergência. Dagley foi preso em Dayton, Ohio, após a polícia localizar seu veículo em um estacionamento. Shaquille Brewster assegurou ao público que ele e sua equipe estavam bem após o incidente. Going around, you know, I'm gonna turn this way.
way because, you know, we deal with some people every once in a while, but needs a little help right now. Hey. A presidente da MSNBC, Rashida Jones, elogiou Brewster por sua postura profissional durante a situação, afirmando que o repórter é um profissional espetacular e não permitiu que alguém o intimidasse a ponto de impedi-lo de fazer seu trabalho. Ela também ressaltou o alívio em saber que todos estavam bem. Uma mulher participou da edição do CETV, jornal local da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, à procura do pai desaparecido, mas teve uma crise de risos bem no meio do noticiário. A repórter Gislaine Carneiro se deslocou até a Praça Gentilândia, em Fortaleza, para realizar o quadro Mutirão de Desaparecidos. Por lá, reuniu várias pessoas que estavam à procura de amigos ou familiares que já não viam havia algum tempo, entre elas, Karine, a mulher que se identificou como filha do seu Lulu, desaparecido há 2 anos e meio. Ao perguntar a Karine sobre o pai, ela acabou tendo uma crise de risos e não conseguia responder normalmente às perguntas da repórter. Agora, ultimamente, mais... Karine, ele desapareceu aonde? Do Joaquim Tal. É claro que a situação foi muito constrangedora e estranha. Afinal, tratava-se de seu pai desaparecido. A repórter ainda tenta disfarçar, dizendo que Karine estaria muito nervosa. O quadro prosseguiu normalmente com outros participantes, mas Karine teve de ser retirada devido à crise de risos e não concluiu sua participação. Uma reportagem da TV Estrutural relatava o problema de alguns moradores com a falta de água. No entanto, ao entrevistar uma moradora e sua mãe, a reportagem, que deveria ter um tom sério, acabou se tornando algo muito engraçado, principalmente pelo bom humor da mãe. A moradora explicava de forma séria que já havia cerca de 10 meses que estavam sofrendo com a falta de água. Então sua mãe se aproximou de fininho e pediu para falar. Com muito bom humor, explicou que nem mesmo a bomba d'água da casa conseguia chupar a água do cano e que, por isso, a própria filha passava a noite toda chupando o cano para conseguir trazer água. A fala, obviamente, teve um duplo sentido proposital, fazendo mãe e filha caírem na risada. A repórter, entrando na brincadeira, também riu e o momento logo viralizou. Mas nem a bomba consegue chupar, ela passa a noite todinha chupando no cano. Chupando no cano, que é pra água vir. Eu já disse a minha filha, quando for daqui a 10 meses, você vai estar com um bico desse tamanho, de tanto chupar nesses... Mas a mãe não parou por aí. Ela ainda afirmou que não era só a filha que passava a noite chupando no cano, mas também um vizinho, que ficava até com os olhos esbugalhados de tanto esforço para conseguir puxar a água. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.